Cartago de lenga este. Urbe latiricium evenit marmorem reliquit. Vini, vec. Fabro esse suae cenque fortunae. Quintere, Cartagine, F. Derendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 111º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. E para o nosso mural de recados... Mural de recados, Roma Nua e Crua. Muito bem, pessoal, bem rapidinho aqui, só aquela mendigada básica, pedir aquelas 5 estrelinhas no Spotify, no Apple Podcast ou qualquer agregador aí, plataforma onde se possa fazer uma classificação, uma avaliação do podcast, se puder deixar um comentário, espalhar para os amiguinhos, será de muito bom grado e estaremos aqui agradecendo do fundo dos nossos corações. Também deixar aqui o nosso padrinho, a quem quiser se juntar à nossa tetrarquia, participar dos episódios bônus, entra lá no www.padrim.com/Roma Nua e Crua. E quem quiser fazer aquela contribuição básica, qualquer valor, será muito bem-vindo no Pix brunoesquivelprandi@gmail.com. Os links vão estar na descrição. Dito isso, vamos aproveitar e mandar aquele salve para nossa tetrarquia. Imperator Maximus Nicolas Frandi, nossos Césares Lucas Frandi, Álvaro Desidério e Mônica Uniz. Recapitulando. Bom, pessoal, no último episódio a gente viu que os cesarianos conseguem mover aí cerca de 20 legiões ali para a Grécia, para Macedônia, em busca daquele embate final. 8 dessas legiões são enviadas ali para fechar as passagens terrestres que ligam a Grécia e a Turquia, passando ali pela Bulgária. Então, quem vem ali do que seria a Turquia hoje em dia, tá? O oeste da Turquia, se quiser chegar ali na Grécia, no continente europeu, via terrestre, tem que passar pela Bulgária, que era a Trácia, e então tem algumas passagens ali, 2 passagens importantes para Grécia. Do outro lado, os libertadores se preparavam para atravessar da Ásia para a Grécia via a Trácia, ali, atual Bulgária. Além dos libertadores terem mais tropas, né, eles têm também uma linha de suprimentos muito melhor estabelecida e o controle naval ali da área, o que dificulta os cesarianos receberem suprimentos, reforços e etc. Bora pro episódio de hoje. Roma nua e crua. Bom, pessoal, hoje o episódio vai ser cheio de treta e batalha. Como a gente viu no último episódio ali, o tabuleiro tá preparado para a guerra. As forças eram bem similares em números, né? Com uma ligeira vantagem ali pros libertadores na questão do número de tropas e uma larga vantagem na questão logística. Bom, os cesarianos posicionaram ali 8 das suas 20 legiões, fechando as passagens da Ásia para a Grécia. E do outro lado, ali na província da Ásia, os libertadores se preparavam para o embate para mover suas tropas lá para a Grécia e dar início ao confronto. Antes, como eu já disse, eles pacificam ali a região e também garantem a lealdade das tropas, prometendo muito dinheiro, $100.000, pagando aquele bônus sensacional. Aqui são mencionados discursos também que convertem em pessoa, mas a gente sabe que o que fala mais alto é o cash, e assim, uma vez com fundos garantidos,
garantidos, rota de suprimento, lealdade das tropas, e eles se preparam então para invadir a Grécia e terão que passar por aquelas passagens que são controladas pelas tropas cesarianas. Bom, quando os libertadores chegam ali na Grécia, vem a primeira passagem completamente bloqueada, fortificada. Fudeu de vez! Eles têm que tomar uma decisão. Mudar a rota agora seria completamente inviável, mas também fazer um ataque frontal ali contra uma posição tão bem defendida, não fosse suicídio, mas no mínimo ia ter um altíssimo custo de tropas, o que poderia comprometer a campanha. Então, Cássio e Bruto ali, os generais principais, tentam discutir saídas e o Cássio bola um plano brilhante. Ele manda um de seus lugares tenentes ali passar essa primeira passagem usando barcos, navegando ao redor dessa passagem e atraca perto da segunda, né? E ele pede para esse pessoal fazer o maior estardalhaço, fazer o maior furdúncio ali, e assim que eles atracam perto da segunda passagem que os cesarianos estavam bloqueando, eles começam a construir uma série de fortes, dando a impressão que primeiro eles estavam com mais tropas ali e segundo que essa segunda passagem estava sendo flanqueada e sofreria um ataque por duas frentes. Bom, o comandante ali cesariano que controlava essa segunda passagem, o Norbanus, ele começa a ficar apreensivo, começa a ficar em choque e pede para Décidos, o comandante que controlava ali a primeira passagem, para que venha e se junte a ele. Ele fala: olha, se a gente ficar com essas forças divididas, talvez a gente sofra ataques em múltiplos frontes e não tenha força suficiente para deter. Então o Norbanus ali, que controlava a segunda passagem, pede pro Décidos, que controlava a primeira, se retirar daquela passagem, se unirem na segunda e criarem então uma baita de uma barreira, uma baita de uma fortificação capaz de parar um exército de 100 mil homens. Décidos então concorda, ele abandona a primeira passagem e se junta a Norbanus ali para fortalecer a segunda passagem. Os libertadores então conseguem passar, né, nessa primeira travessia, nessa primeira passagem para a Grécia, sem precisar lutar, sem derramar uma gota de sangue ou perder um único soldado. Porém, quando os libertadores chegam ali nessa segunda passagem, agora defendida pelos dois comandantes, né, com o dobro das tropas, com as 8 legiões ali, cerca de 40 mil tropas concentradas ali, com belas fortificações, essa passagem se torna quase que impregnável, uma defesa capaz de bloquear ataques aí com forças muito maiores. Mas acontece que aí entre os soldados, auxiliares dos dois lados, né, a gente está falando de duas forças muito grandes que traziam consigo soldados locais, legionários locais, auxiliares dessas regiões aí onde eles estão passando, e dentre deles também nobreza ali da Trácia, que era não era uma província ainda, era vou chamar como se fosse um país ali que fazia fronteira, e tinha uma guerra entre esses nobres dessa região, e com uma facção deles se unindo aos cesarianos e outra se unindo aos libertadores. E uma galera aí, esses locais, eles sabem que existe uma rota que é possível você contornar essa passagem, vai ser um novo percurso, um caminho bem difícil, montanhoso, eles vão demorar ali 4 dias, mas eles conseguiriam então transpor essa passagem sem precisar lutar. E é isso que eles começam a fazer. Bom, os libertadores então começam essas marchas aí pelas montanhas, por esse caminho alternativo, tentam fazer de tudo para passarem desapercebidos, não chamar atenção, porém, batedores ali cesarianos, tropas ali que ficam controlando, vigiando as passagens do exército inimigo, eles identificam essa manobra, e lembrando que também do lado deles haviam locais que conheciam essas passagens e sabia que eles poderiam tentar usar desse expediente. Essa galera ali avisa os comandantes cesarianos que as tropas dos libertadores tá tomando essa rota alternativa, e eles decidem então que não vale a pena manter aquela posição fortificada, eles estão com muito menos legiões para tentar perseguir esse exército, e se eles ficarem ali fechando uma passagem que já foi passada, eles também não terão serventia nenhuma na guerra. Então eles decidem abandonar essa segunda passagem também, recuar um pouco e se unir ao resto das tropas dos cesarianos que vinha marchando ali da Macedônia em direção a essas passagens também. Então as tropas, né, com Marco Antônio, com o Otávio Otaviano, estavam vindo nessa direção. Os comandantes que bloqueavam as passagens abandonam as passagens e vão em direção ao resto das tropas cesarianas para consolidar, para se juntar e então formar uma força capaz de deter os libertadores. Vale aqui ressaltar o brilhantismo de Cássio, que consegue contornar essas duas passagens hiper bem defendidas sem ter que perder ninguém. Então aqui palmas para eles, estão de parabéns.
Parabéns. Agora, passado essas duas passagens, eles sabem que as tropas cesarianas também não vão estar muito longe e começam então a procurar algum lugar para se estabelecer, montar seu acampamento, seu forte, garantir uma linha de suprimentos e se preparar para o grande embate. Bom, eles encontram esse ponto estratégico aí perto da cidade de Filipos. Então eles vão montar 2 acampamentos, lembrando que cada um dos generais aí principais, o Bruto e o Cássio, comandam um exército aí de cerca de 9, 10 legiões cada. Eles vão montar 2 acampamentos distintos ali à frente da cidade de Filipos, numa posição montanhosa. Eles vão, através de um muro, ligar os 2 acampamentos e essa posição era muito estratégica. Por quê? Não sei. Lá no norte, ao sul, assim, o norte tinha uma cadeia tinha uma floresta, depois uma cadeia de montanhas, ou seja, esse flanco estava completamente garantido. Do outro lado, pro flanco sul ali, tinha um belo de um pântano que acabava no litoral, um pântano muito grande, quase que intransponível. Atrás deles, como eu disse, tem a cidade de Filipos e essa cidade era ligada aí, tinha uma rodovia que ligava a cidade de Neápolis e essa cidade era um porto importante, então eles tinham tanto uma rota terrestre quanto acesso a um porto importante, garantindo assim a linha de suprimentos, além de estar numa posição muito bem fortificada, muito bem estabelecida. Os comandantes que estavam lá na passagem, com os cesarianos, eu digo, né, conseguem se juntar a Marco Antônio, toda essa algazarra aí que é montar acampamento com exércitos de mais de 100 mil homens, também não passa desapercebido, e os cesarianos então descobrem a posição exata dos libertadores, que é ali perto da cidade de Filipos, né? Os libertadores, como eu já mencionei, tinham uma vantagem logística, tinham linhas de suprimentos bem estabelecidas, as províncias ali do leste, né, da Grécia, da Ásia, eram as províncias mais desenvolvidas em termos de comércio, em termos de produção, em termos até de população, eram mais povoosas. Isso quer dizer o quê? Que eles tinham mais material humano para tirar dali, eles tinham mais suprimentos para tirar dali. As províncias dos cesarianos, que eram a Gália, a Itália, ela precisava ali ser abastecida, né, trazer os suprimentos via mar, e lembrando aqui que os libertadores tinham o controle naval, e essas províncias também, apesar de ser a capital da República ali, Roma e tudo, lembrando que antes de começar essa guerra civil contra o Cássio e o Brutus, já tinha rolado as tretas ali do Marco Antônio, com o próprio Otaviano, rolou proscrição, o pessoal fugiu, tinha o Sexto Pompeu ali na Sicília também, causando com os suprimentos de trigo. Então assim, a província da Itália já era mais pobre por natureza, vendo um momento turbulento aí muito maior, e não tinha o mesmo grau de recursos, e mesmo esses recursos mais escassos também estavam com uma rota logística aí muito mais comprometida. Isso quer dizer o quê? Não sei. Que os cesarianos precisavam forçar uma batalha enquanto os libertadores tinham tempo ao seu redor. Parece muito a guerra civil ali de César contra Pompeu, né? O que muda aí aos números e de tropas, onde César tinha ali cerca de 7, 8 legiões, Pompeu tinha cerca de entre 8 e 10 legiões, e agora o pessoal tá com mais de 20 aí, não sabendo brincar. Mas, basicamente, a situação bem parecida, os cesarianos aí numa situação pior de suprimento, precisando forçar uma batalha rápida, e os libertadores, assim como os pompeianos na época, tendo a vantagem do tempo, dos suprimentos e no maior número de tropas e aliados a seu favor. Bom, então, como não havia tempo a perder, Marco Antônio, assim que sabe da posição, corre para lá com as tropas, começa a montar o seu acampamento ali de frente aos acampamentos dos libertadores, cerca de 1,5 km de distância entre um e outro. O nosso herói Otávio Otaviano também estava a caminho. Ele, para variar, tem aquele mal súbito, aquele mal-estar, fica doente, se atrasa, passa mal. Zé Meningite já teve bronquite. E, enquanto isso, o Marco Antônio, como eu já disse, sem perder tempo, vai montando as construções, vai usando a sua cavalaria ali para conhecer melhor o terreno, entrar em escaramuças ali com as cavalarias dos libertadores e testando a força, o moral das tropas, né, a vontade de lutar deles. Então, enquanto isso tudo está acontecendo, alguns dias depois que o Marco Antônio já chegou, chega o nosso Otávio Otaviano, carregado numa maca, todo ferrado ali, doente, ou se acovardando, né? Sei lá, não vamos tirar conclusões aqui, mas ele chega carregado, assume controle ali de metade do exército, da mesma forma que o Cássio e o Brutus estão dividindo o comando, também Marco Antônio e Otávio Otaviano. E se constroem também, então, depois com a chegada de Otávio Otaviano, 2 fortes, o forte do
do Otávio Otaviano no flanco esquerdo ali da tropa dos cesarianos, de frente ao acampamento de Marcos Bruto no flanco esquerdo dos libertadores, e o Marco Antônio então no lado direito ali dos cesarianos constrói seu acampamento de frente ao acampamento de Cássio ali do lado esquerdo. Então tanto o Marco Antônio do lado dos cesarianos quanto o Cássio do lado dos libertadores eram os generais mais experientes, eram quem tinha muita bagagem de luta sobre a sua espada, sobre a sua armadura, e o foco principal da treta ali com certeza eram os dois. Bom, só para posicionar a gente aqui no tempo, a gente está por volta aí de setembro de 42 a.C. O tempo vai passando aí com esses acampamentos frente a frente. Como eu disse, a posição dos libertadores era muito vantajosa e Marco Antônio, né, os cesarianos no geral, fazer um ataque frontal ali seria meio que suicídio. Teria que atacar morro acima, uma posição fortificada bem defendida, com mais soldados, não daria certo. Porém, eles também têm que ser criativos, porque o tempo joga contra os cesarianos. Seus recursos vão diminuindo a cada dia, o moral das tropas vai baixando a cada dia, então eles precisam tomar atitudes rápidas. E Marco Antônio, que teve muita experiência ali com o nosso grande JC, usa o playbook ali do JC, começa então com usar a cavalaria para fazer as escaramuças, como eu estava falando, conhecer melhor o terreno, e resolve tentar então fazer uma passagem ali pelo pântano, né? Enquanto ele vai usando a cavalaria para fazer escaramuças, ele vai mandando parte dos soldados ali construir uma passagem com engenheiros, os soldados construir uma passagem através do pântano, e a sua ideia é usar essa passagem do pântano para contornar ali as defesas dos libertadores e conseguir ou flanqueá-los, o que não seria muito melhor, mas principalmente conseguir bloquear ali a rota de suprimento dos libertadores, forçando eles a ter que sair das posições melhores para garantir os seus suprimentos. Bom, os batedores de Cássio ali, eles também não estão parados, eles percebem a manobra do Marco Antônio de estar tentando construir ali uma passagem pelo pântano para flanquear suas forças e ameaçar sua linha de suprimento, e o Cássio então manda que seu exército estenda, não faça um muro ligando ao seu forte ali, que vá se estendendo ao longo do pântano para criar uma defesa consistente e não cair na armadilha do Marco Antônio. Bom, como o Marco Antônio começou a construção aí dessa passagem pelo pântano mais rápido, pro Cássio conseguir estender a sua muralha em velocidade igual, né, não deixar o Marco Antônio conseguir construir uma passagem mais rápida do que o Cássio consegue construir a sua fortificação, o Cássio tem que mandar grande parte de suas tropas aí para se empenhar nessa extensão da sua fortificação. E por volta aí de outubro de 42 a.C., o Marco Antônio então vai fazer um ataque super audacioso a Júlio César. Ele aproveita aí uma chance que vê muito dessas tropas de Cássio empenhadas na construção dessa fortificação, né, da extensão dessa fortificação, e basicamente ali manda um ataque total com quase todas as suas tropas ali, bem na junção forte do Cássio com essa fortificação estendida aí no pântano. E ali era um ponto um pouco mais fraco do que o resto, ainda uma posição muito bem defendida. As tropas do Marco Antônio ainda estão atacando o morro acima, mas tamanha a audácia desse plano, ele acaba por pegar sim as tropas do Cássio de surpresa, e Marco Antônio então consegue romper ali as fortificações e chega a invadir o acampamento de Cássio. Então olha o bicho pegando. Vale ressaltar também que nesse dia estava uma neblina, uma visibilidade muito baixa, e a movimentação das tropas aí com milhares e milhares de soldados de cada lado, cavaleiros de cada lado, levanta uma poeirada danada, o que piora ainda a visibilidade. Lá do outro lado, no acampamento do Brutus, vendo que, né, o acampamento do Cássio está sob ataque, que começou uma batalha, o Brutus não dá ordem, mas o seu exército resolve atacar as forças do Otávio Otaviano que estavam ali na sua frente. Então, os dos cesarianos, o Marco Antônio ataca Cássio e consegue romper e invadir o seu forte. Está rolando a treta, mas o Marco Antônio está na vantagem no Palacim. E do outro lado, os soldados de Brutus, sem o comando do seu general, não sabendo se alguém mandou ou se as tropas vendo que começou a treta, ninguém sabe dizer, só sabemos que Bruto não ordenou esse ataque, mas vendo que começou uma treta, eles partem para cima, vão em direção ao acampamento do Otávio Otaviano e começa uma treta então dos dois lados.
lados. No lado do Marco Antônio, dos cesarianos, eles estão na ofensiva, no ataque, e do outro lado lá, o Otávio Otaviano tá na defensiva, enquanto os Libertadores, sob o comando ali do Brutus, tá no ataque. Bom, apesar de haver muitas tropas experientes dos dois lados, né, com exércitos desse tamanho, também há tropas muito novatas ainda nesse combate. Não dá pra saber direito exatamente o que aconteceu, eu também digo da visibilidade que tava ruim, mas do lado lá do Brutus tá atacando as tropas do Otávio Otaviano, que ainda tava mal, doente, se a gente lembrasse lá, ele ainda não se recuperou, ainda tava teoricamente na sua tenda lá, se recuperando. As tropas do Brutus conseguem estender sua linha e acabar por flanquear as tropas ali sob comando do Otávio Otaviano, e dali vira pega pra capar, uma fuga desordenada, sai todo mundo batendo em retirada, o exército se quebra, as tropas do Bruto, ao invés de perseguirem e eliminarem de vez essa força sob comando do Otaviano, eles percebem que o acampamento do Otaviano fica desprotegido, lembrando que, né, todos os suprimentos estariam lá, o dinheiro estaria lá. Então os soldados do Marcos Bruto, que já atacaram sem ordem, conseguiram pôr as forças do Otávio Otaviano para correr. Em vez de as perseguirem, resolvem saquear o acampamento ali do Otávio Otaviano, invadem, começam a roubar tudo que dá. A tenda do nosso Otávio Otaviano estava vazia, né? Aí tem algumas teorias ali, que ele foi levado, a versão que o próprio Otaviano conta é que ele foi avisado num sonho que sofreria um ataque, então ele se retirou ali do acampamento antes de tudo acontecer. Mas o que a fofoquinha aí conta é que ele, vendo que ia perder, né, os seus generais ali, seu entourage, ele é levado então para um pântano e se esconde, fica escondidinho, enquanto as tropas de Brutus vão saqueando e vão tocando fogo ali no seu acampamento. Então do lado aí do Otávio Otaviano foi ruim para ele, as tropas tiveram que fugir, bater em retirada, seu acampamento foi tomado e saqueado e incendiado. Porém, lá do lado do Marco Antônio, que estava atacando o acampamento do Cássio, acontece o oposto. Eles conseguiram invadir, conseguiram tomar o acampamento, pegaram de surpresa, e as tropas ali do Cássio, para não serem completamente esmagadas, tentam fazer ali uma retirada estratégica, tentam se afastar, recuar um pouco. O próprio Cássio então foge ali para um outro morro, uma outra colina ali perto, também com seu entourage, tentando organizar a sua ação, lembrando que tá rolando treta dos dois lados, visibilidade quase zero, quase 100 mil soldados engajados ali em batalha, quer dizer, quase 100 mil de cada lado, né, porque 100 mil em cada exército, 50 mil sob o comando de Cássio, 50 mil sob o comando do Marco Antônio, e do outro lado a mesma coisa. Então, dois embates ali de quase 100 mil pessoas, imagina o fuzuê que não é, e 2000 anos atrás, nenhum tipo de comunicação moderna, o Cássio tentando entender a situação ali, fica completamente desesperado. Essa batalha dos dois lados ali vai acontecendo durante o dia inteiro, e quando chega o entardecer, quase o final de noite ali, as tropas então começam a se retirar de volta para os seus acampamentos. As tropas de Marco Antônio saqueiam o acampamento de Cássio, roubam tudo que dá, tocam fogo e se retiram de volta para o seu acampamento. E do outro lado, as tropas do Bruto, que saquearam o acampamento do Otaviano, tocaram fogo e tudo, também estão se retirando de volta para lá. Segundo Apiano, né, um historiador romano, as tropas se cruzam ali, que as duas voltando, eles não veem, mas devido à má visibilidade, todo mundo pensa ali, não, esses são meus brothers, ninguém faz nada. Só quando eles realmente voltam para os seus acampamentos que eles percebem que estava todo mundo passando ali do lado do inimigo. E o embate termina no empate, né, porque cada uma das áreas ali, cada um dos generais conseguiu tomar um acampamento rival, saquear um acampamento rival e tocar fogo. E em número de tropas, os cesarianos tomaram um prejuízo maior aí, cerca de, os números vão variar, né, mas cerca de 16, entre 10 e 16 mil soldados perdidos aí para os cesarianos, e do lado dos libertadores cerca de 8 mil soldados. Então foi uma batalha considerável, alta. O Otaviano depois sai do seu esconderijo no pântano ali, dando seus migués, e o que está acontecendo do outro lado. Então, no meio desse bafafá todo aí, de tudo que está acontecendo, o Cássio ali no alto da sua colina tentando entender o que estava rolando, ele vê que tem cavalaria se aproximando da sua colina. Ele acha que essa cavalaria é a cavalaria do Marco Antônio, que conseguiu então flanqueá-lo e está pronto para capturá-lo. Só que na verdade essa cavalaria foi enviada pelo Brutus lá, que viu que o acampamento do Cássio estava tomando prejuízo e mandou um destacamento de cavalaria para ajudá-lo. Só que ele vendo essa cavalaria chegando, não sabendo que essa cavalaria era aliada, ele pede para um brother dele lá matá-lo, porque ele não queria ser capturado pelos cesarianos
Phillips. E o brother vai lá, passa a faca no Cássio e o Cássio morre. Então, apesar de os cesarianos terem perdido mais soldados, os libertadores perdem seu principal general, porque ele que era o general Zica. O Brutus era, beleza, tinha alguma experiência, mas não era um cara de renome ali, enquanto o Cássio realmente era um excelente e muito condecorado general. E assim, meus amigos, acaba a primeira batalha de Phillips. A guerra ainda não acabou, mas por hoje é só. Fique com a gente e até!